Boa noite, terceirão. Tudo bem com vocês? Estou torcendo que sim. Estaremos estudando agora os termos integrantes, que são quem? Complementos verbais e nominais e agente da passiva. Então, vamos lá. Pessoal, a gente vai estar relembrando aqui os termos essenciais, integrantes, acessórios e vocativo. Quem são os termos essenciais? Sujeito e predicado. Quem são os termos integrantes? Complementos verbais, complemento nominal e agente da passiva. Quem são os acessórios? Adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. E o vocativo, que é um termo isolado. Então, a gente vai estar analisando para vocês entenderem melhor, tá bom? Isso aqui é a divisão da gramática tradicional que convencionou que os termos fossem classificados dessa maneira, ok? Então, vamos lá. Pessoal, nós vamos estar agora lendo este poema aqui. Vão dando uma olhada nele aí, pessoal, porque eu vou estar declamando esse poema aqui junto com vocês. Vamos juntos? E a gente vai usar esse poema aqui para a gente trabalhar uma atividade. Então, atenção aí. Exercícios, texto 1. As rosas não falam. Bate outra vez com esperança o meu coração. Pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim na certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me às rosas, mas que bobagem! As rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos e, quem sabe, sonhar os meus sonhos por fim. E eu quero convidar vocês a estarem atentos aqui, ó, ao primeiro verso, que até destaquei aqui, ó. Bate outra vez com esperança o meu coração. Então, vamos lá. Questão número 1, pessoal. Atenção, atenção. Considerando o primeiro verso, vamos relembrar o primeiro verso. Bate outra vez com esperança o meu coração. Qual é o sujeito do verbo bater? Então, atenção, hein? É só a gente fazer a pergunta para o verbo. Quem bate outra vez com esperança? Quem, pessoal? Isso, o meu coração. Então, conferindo aqui a resposta junto com vocês. Anota tudo aí, viu, pessoal? Não esquece do cabeçalho, vai anotando todas as questões, ok? Aí, se eu for imprimir, tranquilo. Imprime, faça as atividades e envia para mim no PV, tá bom? Se quiser enviar lá no Google Sala de Aula, também no local de atividades, ok? Pessoal, olha o texto 2 aqui. Atenção para o texto 2. De que planeta vocês são? Mário. Que, Mário? Cuidado, não queremos provocar um incidente intergaláctico. Pessoal, esse texto aqui é o texto As Cobras, de Luiz Fernando Veríssimo. Então, vamos lá para a atividade. Questão número 2, pessoal. Segundo, presta atenção que eu destaquei aqui essa sigla, NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira. No terceiro quadrinho da tira, encontramos sujeito. Já vou dar uma dica para vocês, hein? Geralmente as atividades, elas trazem uma dica. E eu já vou dar essa dica de cara para vocês aqui, hein? Aí vocês vão eliminando aí, ó, juntinho comigo. Então, segundo aqui a nomenclatura gramatical brasileira, ela reconhece só 4 tipos de sujeito. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Então, vamos lá, pessoal. Eu falei de sujeito oculto? Não. Então, esquece. Eu falei de desinicial?
Não. Então, passa para frente. Eu falei de elíptico? Não. Eu falei de subentendido? Onde? Quando? Então, por isso que vocês têm que prestar atenção no enunciado da atividade. E lá fala que, segundo a nomenclatura gramatical brasileira, ela reconhece só sujeito simples, sujeito composto, indeterminado e oração sem sujeito. Então, pessoal, nós vamos estar marcando aqui a letra B. E se a gente voltar lá no terceiro quadrinho, a gente também vai poder identificar o sujeito lá. Olha só, cuidado, não queremos provocar um incidente intergaláctico. Então, vamos fazer a pergunta por verbo. Quem não quer provocar alguma coisa? Olha atenção, não queremos. Quem que não quer realizar essa ação aí, pessoal? Nós. Então, nós é um sujeito simples. Por quê? Porque só tem um único núcleo. Então, pessoal. Texto 3, pessoal. Aí vem nosso novo técnico. Ele já nos viu, parou, está nos examinando, hesita, começa a rezar. Pelo menos não correu. Legal, né? Vamos rir um pouco. Então, esse texto aqui, As Cobras, é do Luiz Fernando Veríssimo. Vamos para a atividade. Questão 3, pessoal, atenção aí, ó. Lendo novamente o que está expresso no primeiro quadrinho, percebe-se. Então, vamos lá no primeiro quadrinho, pessoal. Primeiro quadrinho. Aí vem nosso técnico. Aí vem nosso técnico. Pessoal, vamos perguntar para o verbo. Quem vem aí? Nosso técnico. Então, quem é o sujeito? É o nosso técnico. Fechou a questão, pessoal. Então, nós não temos aqui oração sem sujeito, porque a gente já encontrou o sujeito. Nós não temos um sujeito oculto, porque já encontramos o sujeito. O sujeito só pode ser determinado ao lermos os outros quadrinhos? Não, pessoal. A gente, logo no primeiro quadrinho, a gente já determinou quem é o sujeito. O sujeito está indeterminado? Não, a gente já determinou o sujeito. Então, vamos para a atividade. Pessoal, atenção aqui, ó. Predicação verbal. O que é isso, professora? Então, é o modo pelo qual os verbos formam o predicado, isto é, se exigem ou não complementos. E quanto à predicação, pessoal, atenção, os verbos, eles podem ser intransitivos, transitivos e de ligação. Então, aqui ó, eu tenho verbo intransitivo, verbo transitivo e verbo de ligação. Todo mundo tá ligado aí? Então, vamos para o slide. Uma observação que eu quero fazer aqui, ó. Nós temos os verbos nocionais que vocês já conhecem. Como assim, professora? Pessoal, todo verbo que indica ação, ele recebe o nome de verbo nocional. E os verbos de ligação, eu chamo como? Verbos não nocionais. Então, nocionais, acompanhando aqui comigo, nocionais, são verbos que indicam ação. Olha o exemplo. Maísa apresentou o programa. O meu sujeito aqui, que é Maísa, ela realizou uma ação. Foi a ação de apresentar alguma coisa. Apresentou é um verbo que indica ação, ok? Verbos não nocionais são verbos que exprimem estado ou mudança de estado. Acompanhem comigo aqui o exemplo. Érica é magra. Pessoal, vejam aqui o verbo é do verbo ser. Eu sou, tu és, ele ou ela é, nós somos, vós sois, eles ou elas são. Então, eu já destaquei aqui o verbo. Agora, vamos ver aqui se esse verbo aqui está exprimindo
um estado ou mudança de estado aqui do sujeito. Olha só, Érica é magra. Então, mostrou o estado da Érica, como ela está neste momento, magra. E percebam que eu estou ligando o sujeito ao seu estado. Para isso que serve quem, gente? O verbo de ligação. Então, atenção, por que ele chama verbo de ligação? Primeiro, porque ele exprime estado ou mudança de estado. Segundo lugar, ele liga o sujeito ao seu estado ou mudança de estado. Érica é o meu sujeito. Qual que é o estado dela? Magra. Então, liga Érica à palavra magra. Ok? Muito bem, vamos lá. Pessoal, na predicação verbal, nós teremos verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto e verbo de ligação. Então, anotem aí, tomem nota. A gente vai estar estudando um por um. Então, vamos que continuando aqui, pessoal, no verbo transitivo indireto. Nós estamos aqui agora no indireto. Observem o exemplo. Ninguém mais se preocupa com a leitura dos clássicos. Então, a gente vai atrás do verbo, que ó, preocupa, do verbo preocupar. E aí, o que a gente vai observar? Nós vamos fazer também uma perguntinha. E você vai estar colocando aqui do lado essa perguntinha aí que a gente vai fazer. Ninguém mais se preocupa com o quê? Com o quê? Ou eu posso falar com quem? Então, todas as vezes que eu faço essa perguntinha, e lembrando aqui, ó, pessoal, no caso, eu estou usando a preposição para me auxiliar nesta pergunta. Ninguém mais se preocupa com o quê? A leitura dos clássicos é a minha resposta. Então, percebam que o verbo pede complemento e quando eu faço essa pergunta, eu uso a preposição para ajudar a perguntar. Então, nesse caso aqui, o meu verbo é um verbo transitivo indireto. E a minha resposta vai ser um objeto indireto, tá? Olha o próximo exemplo. O menino nunca desistiria do brinquedo novo. Então, vamos lá. O meu verbo é desistiria, vem do verbo desistir. O menino nunca desistiria do quê? E esse do aqui? Você vai falar, ai, professora, o que é isso? Isso aqui, pessoal, é uma contração de preposição. Para ter essa contração do, eu peguei a preposição de mais o artigo o e formei do. Então, no caso aqui, eu tenho preposição mais artigo, certo? Porque eu não falei que eu preciso de uma preposição ou de uma contração de preposição? Então, eu tenho aqui, ó, uma contração de preposição. Vamos fazer a pergunta? Observem aí. O menino nunca desistiria do quê? Ou de quem? Do brinquedo novo. Então, todas as vezes que eu usar uma preposição ou uma contração de preposição e a gente fizer essa perguntinha básica aí, usando o sujeito e o verbo, ou seja, o meu verbo pediu um complemento. Esse complemento eu vou chamar de objeto indireto. Agora, pessoal, vamos para o verbo transitivo direto e indireto, ou seja, os dois na mesma oração. Então, entendam direitinho aí quando que é transitivo direto e indireto. Aí, se você entendeu esse, o próximo já pescou, já sabe. Olhem o exemplo. Ele lê contos de fadas para os filhos. Então, eu tenho aqui, ó, o meu verbo ler, do verbo ler. Então, vamos fazer as perguntinhas? Ele lê o quê?
Aí a sua resposta vai ser contos de fadas. Aí depois, olha a segunda perguntinha. Eu tenho duas perguntas aí. Ele lê contos de fadas para quem? Os filhos. Então, eu posso fazer duas perguntas quando eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Deu para entender aí? Se preocupa não, a gente vai trabalhar atividades para a gente fixar, tá bom? A escola ofereceu novas vagas aos alunos. Então, vamos fazer as perguntinhas. Ó, o meu verbo aqui, ó, ofereceu, do verbo oferecer. A escola ofereceu o quê? Aí você me dá a resposta, novas vagas. Vamos fazer a segunda pergunta? A escola ofereceu novas vagas a quem? A quem? Aos alunos. Então, eu tenho aqui, ó, pessoal, um acraseado. Quando eu tenho um acraseado, eu tenho uma preposição mais um artigo. Então, eu tenho aqui, ó, aos, tá vendo aqui? Aos, representando o quê? Um acraseado. Eu posso trocar por um acraseado, tá bom? E a gente percebe aqui que nós temos o quê? Um verbo que é transitivo direto e indireto. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, verbo transitivo indireto, ok? Calma lá, se tiver complicado, nós vamos fazer atividades para a gente fixar isso aí, tá bom? Aqui é só uma explicação, mas por favor, tem que ver, rever, fazer as anotações para você entender melhor, para quando chegar na hora da atividade, a gente ir tirando as dúvidas.